nesta videoaula vamos explorar a anatomia básica dos ossos do crânio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. O crânio é uma estrutura complexa que protege o cérebro e os órgãos sensoriais, além de estar envolvido na mastigação e na passagem de ar e alimentos. Vou dividir os ossos do crânio em duas partes, o neurocrânio e o víscerocrânio. Lembrando que o neurocrânio possui 8 ossos e o víscerocrânio 14, num total de 22 ossos, ok? Então já anota aí para não esquecer. O neurocrânio compreende a parte superior e póstero-inferior do crânio. Ele envolve o encéfalo e as orelhas internas. Os ossos do neurocrânio são o frontal, que é largo e chato, localizado na parte frontal e superior, com cavidades orbitais e nasais. Os parietais formam o teto do crânio e é um osso par com 2 faces, 4 bordas e 4 ângulos. Temos também o occipital, que possui uma grande perfuração oval que permite a comunicação entre o cérebro e o canal vertebral. Temos também os temporais, que contêm o aparelho auditivo, que é essencial para o nosso corpo. Temos também o esfenoide, que é um osso irregular, localizado na base do crânio, antes dos temporais e da porção basilar do osso occipital. Esse osso ele tem a forma de uma borboleta ou, se preferir, a forma de um morcego. E para finalizar o neurocrânio, nós temos o etimoide, que é um osso leve e esponjoso, localizado na parte anterior do crânio. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Já o víscerocrânio abriga os ossos da face relacionados aos sistemas respiratório, digestório e sensorial. E é o seguinte, os principais ossos do víscerocrânio são os lacrimais, que abrigam o saco lacrimal e sustentam o conteúdo das órbitas, os ossos nasais, que contornam inicialmente o nariz. Temos também as maxilas ou maxilares, que formam a maior parte da face e que está envolvida nas expressões faciais. Temos também os ossos zigomáticos, também conhecidos como ossos malares, que constituem a maçã do rosto e a parte externa da órbita ocular. Eles se conectam aos ossos temporais, ao frontal, aos maxilares e ao esfenoide, além de formar a proeminência da região malar. Os ossos zigomáticos também contribuem para a formação do arco zigomático, das paredes das fossas temporais e infratemporais, e também do assoalho e parede lateral da órbita. Temos também o osso vômer, que compõe o septo nasal, dividindo a cavidade nasal em 2 lados. E temos também os ossos palatinos, localizados entre a maxila e o osso esfenoide. Formam o palato duro e o assoalho da cavidade nasal. Esses ossos trabalham em conjunto para proteger e sustentar nossos órgãos vitais. Temos também as conchas nasais inferiores ou cornetos nasais inferiores, que estendem-se horizontalmente ao longo da parede lateral da cavidade nasal e consistem de lâminas de osso esponjoso curvadas em si mesmas.
Elas surgem dos ossos maxilares e se projetam horizontalmente dentro da cavidade nasal. E, por último, temos a mandíbula, que é o maior osso móvel da face e está envolvida na mastigação, fala e sustentação dos dentes. Então, fiquem atentos, porque muitos alunos costumam confundir qual é o osso móvel do crânio. E o osso móvel do crânio é a mandíbula e não o maxilar, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!